Olá para você que está junto conosco, programa A Redenção, juntos crescendo na fé, juntos para o nosso crescimento espiritual. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, a você e sua família, muita bênção de Deus. Eu estou aqui te fazendo companhia e comigo, graças a Deus, o Padre Everson. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa, querido irmão, querida irmã. É uma alegria muito grande nós estarmos unidos e nosso programa Redenção tem uma finalidade muito importante, é celebrar os 150 anos da proclamação de Santo Afonso como doutor da Igreja. Foi a maneira que a TV Pai Eterno, juntamente com a TV Aparecida, se uniram para prestar essa homenagem. Então nós nos alegramos e fazemos esse verdadeiro retiro espiritual, porque somos iluminados pelos ensinamentos de Santo Afonso. E hoje, um programa muito importante para a nossa vida, que tem como tema confiai e rezai. Deus virá em vosso auxílio. Em todos os momentos, temos essa certeza. Deus não falha. E nessa certeza de que Deus não falha, e para crescermos ainda mais nessa consciência, nós vamos clamar a força do Espírito Santo. Que tudo que formos viver hoje possa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que a palavra que vai ser proclamada, que cada ensinamento que vamos aprender juntos, ouvindo Santo Afonso Maria de Ligório, que tudo caia no nosso coração, dê frutos em nossa vida. Espírito Santo de Deus, nos guie nesse nosso retiro espiritual. Momento em que agora nós vamos ter o contato com a Palavra de Deus. Se você tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia, pegue a Palavra de Deus, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Palavra de Deus que quando é proclamada, transforma a nossa vida. Palavra de Deus que quando é proclamada, sempre fala algo novo ao nosso coração. E hoje não vai ser diferente. A palavra de hoje diz assim, ó: portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Que palavra bonita! E mais do que isso, essa palavra, Padre Everson, é um ensinamento para todos nós. Justamente, e Santo Afonso, ao refletir essa palavra, Deus não vai provar a nós, criaturas humanas e amadas por Ele, além das nossas forças ou a força que Ele nos dá. Santo Afonso, vendo o sofrimento, a dor das pessoas com quem ele compartilhava, ele faz essa proposta no livro A Oração, justamente para nós refletirmos. Confiai, confiai e rezai. Deus irá em vosso auxílio, porque, Caísa e queridos irmãos e irmãs, todos nós
já fizemos experiência e fazemos muitas vezes a experiência da angústia, do medo, do desânimo, do sentimento de fracasso. E Santo Afonso, ele compartilhava a vida com as pessoas, porque além dele rezar muito, de trabalhar muito, escrever muito, ele arrumava muito tempo para estar com as pessoas, compartilhando a vida. E é por isso, Santo Afonso, hoje nós gostaríamos de colocar 2 pensamentos sobre essa experiência de Santo Afonso com as pessoas. Quando ele olha para a pessoa e lembra que nós muitas vezes, nesse nosso desânimos, fazemos muitas perguntas para Deus, de medo, porque nós tomamos consciência de que não somos eternos nesse mundo. E aí, Santo Afonso fala que muitos se angustiam e fazem a pergunta: estarei inscrito no livro da vida? Quem sabe se Deus me dará a graça eficaz e a perseverança? É esse sentimento, queridos irmãos, de medo. Porque nós, tomando consciência de que somos passageiros nessa vida, tomamos também consciência de que quando chegarmos ao final da nossa vida, vamos para um porto. Qual porto? Um porto que vai nos levar para a felicidade eterna? É essa a pergunta que Santo Afonso nos leva a pensar. Mas não num sentido de medo, porque ele continua dizendo: perturbar-se com esses pensamentos angustiantes e com esses temores não serve para nada. Afugentem, portanto, todas essas ansiedades que só servem para diminuir a confiança e torná-los mais tíbios e preguiçosos no caminho da salvação. Porque Santo Afonso tem uma consciência, a coisa mais importante, mais valiosa é a salvação eterna. Ô Padre, ouvindo o senhor falar, eu estava aqui pensando, quantas vezes acontece isso conosco, não é mesmo? Quantas vezes nós vamos nos entregando às dificuldades, nós vamos até mesmo nas dificuldades do dia a dia, nos entregando a essas dificuldades, esquecendo de colocar na presença de Deus. E hoje a palavra do Senhor é clara. O Senhor não nos coloca em uma batalha se Ele não tem a força que nós precisamos, se Ele não vai dar as forças que nós precisamos para suportar. Se você olhar para a sua história, enquanto o Padre estava aqui falando, meditando a palavra, os ensinamentos de Santo Afonso, eu estava aqui olhando para a minha história e percebendo. Quanto mais eu deixo de confiar em Deus, quanto mais eu olho para as minhas dificuldades e vou me entregando àquelas dificuldades e não rezo tudo o que está acontecendo, mais preguiçosa eu vou ficando, mais longe da salvação eu vou considerando que eu estou. Mas Deus nos fala que Ele é nossa força e que podemos confiar. E Santo Afonso, ele faz questão de nos lembrar disso na obra A Oração. Ele diz aqui, o Senhor pôs-nos em batalha contra poderosos inimigos, mas é fiel às suas promessas. Não consente, ou melhor dizendo, que sejamos atacados além das nossas forças. Padre Everson, nós precisamos confiar demais nessa graça de Deus. É um presente que Deus nos dá, a graça de viver a confiança na nossa vida diária. Isso me consola muito, Caísa, porque Santo Afonso continua o pensamento quando ele diz: o Senhor Deus não é obrigado a dar-nos sempre uma graça igual à tentação. Parece uma contradição. Deus não é obrigado. A tentação às vezes é maior, o meu desânimo é maior do que minha força, mas Deus não é obrigado a dar sempre essa graça. Mas, aí que coisa bonita, que pensamento lindo de Santo Afonso, mas é obrigado quando somos tentados e recorremos a Ele. Ele é obrigado a dar-nos, por meio da graça, a força suficiente com que oportunamente possamos resistir às tentações.
Que coisa maravilhosa! Então, queridos irmãos e irmãs, a força da oração é que nós sejamos vencedores. Mas Santo Afonso, depois, refletindo ainda sobre a oração, ele tem um pensamento que eu gostaria de compartilhar. Quando Santo Afonso vai dizer, de uma maneira muito tranquila, diz, a oração é uma fiel embaixadora, bem conhecida do Rei dos Céus, e acostumada a entrar em seu gabinete e a mover com sua importunação o piedoso ânimo do Rei, a fim de que conceda todo socorro a nós miseráveis, que gememos no meio de tantos embates e misérias nesse vale de lágrimas. Que coisa, que pensamento, que maneira bonita de Santo Afonso. A oração é essa embaixadora que vai até Deus e ela tem poder, né? A nossa oração importuna a Deus. Aliás, no pensamento, na parábola de Jesus, né? Aquela senhora que importunava o juiz para fazer justiça. E Deus fica feliz quando ele é importunado por nós, Caísa. E diante de tudo que nós estamos vivendo juntos no programa hoje, a redenção, confiai e rezai, Deus virá em vosso auxílio. Eu tenho algo muito importante também para partilhar com você da obra Oração, onde diz assim, ó: mas nosso Deus, que tudo pode, não é surdo às nossas súplicas. Pelo contrário, Deus que tudo pode, não é surdo às nossas súplicas, está sempre perto de quem o invoca e concede todas as graças pedidas. O Senhor, Ele quer ser, sim, o nosso socorro. Ele quer nos socorrer a cada momento que pedimos. Talvez Ele não vai conceder a graça do tamanho da dificuldade que você está ali precisando, mas Ele vai te socorrer naquele momento, vai te amparar. E assim acontece comigo, com o Padre Everson, e é isso que nós queremos hoje, que esteja aí gravado no seu coração. Deus é o seu socorro, é o nosso socorro. Por isso, confiemos e rezemos sempre, porque Deus não falha em suas promessas. Sempre aqui no programa A Redenção, nós temos alguém especial para nos ajudar a crescer na fé. E hoje, quem vai nos ajudar é Dom Vicente de Paula Ferreira. Ele é bispo auxiliar de Belo Horizonte e vai falar para nós sobre a redenção. Amigo e amiga, que alegria é poder partilhar com você um pouquinho da espiritualidade redentorista, nesse pilar fundamental, nesse eixo, baliza, a encarnação na obra, na espiritualidade de Santo Afonso Maria de Ligório. Quando o evangelista Mateus, no capítulo 8, versículo 20, diz: o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça, eu me recordo de um outro oposto que Santo Afonso coloca aqui. Eu já disse para você que é um presente precioso, tá? Eu ganhei dos missionários redentoristas, da editora Santuário, as obras espirituais selecionadas de Santo Afonso. Então, esse oposto rico que se faz pobre. Então, para Santo Afonso, esta simplicidade, ele coloca assim de uma forma poética, tão acessível, porque Santo Afonso escrevia para as pessoas compreenderem, para os seus fiéis, os pobres, as pessoas simples. Então, a simplicidade de Jesus nos atrai a também viver uma vida de desapego. Esse tema é muito importante para os nossos dias de hoje. Nossa missão cristã à luz do que nos pede a palavra de Deus, mas eu fico também pensando em toda essa luta que Papa Francisco tem ao pedir de nós uma igreja pobre com os pobres, uma igreja em saída, para buscarmos uma nova cultura, pedindo também conversão à humanidade, para que seja uma cultura da amizade, da fraternidade,
que a gente possa superar esse estilo de vida que coloca o lucro acima da vida. Muitas vezes, muitas pessoas não entendem o que isso tem a ver com o Evangelho, com a vida cristã. Tem a ver a partir do próprio Cristo, na sua riqueza misteriosa, grandiosa. Ele se fez pobre, seu estilo de vida simples entre nós, para mostrar que a gente precisa de se apegar nessa vida aos valores fundamentais, e quando nós somos simples, nós lutamos para que haja uma humanidade mais inclusiva, a vida para todos. Jesus veio trazer vida plena para todos. Então, que esses pensamentos, essas inspirações de Santo Afonso, a partir desse pilar da encarnação, nos ajude também a viver uma vida mais simples e a buscar justiça para que todos possam viver com dignidade nessa casa comum que é o nosso planeta. Dom Vicente, muito obrigado. O senhor sabe que a sua participação no nosso programa Redenção nos enche de alegria, mas nos enche também de entusiasmo por Santo Afonso. Obrigado, Dom Vicente. Momento de termos um contato todo especial com mais uma obra de Santo Afonso, Glórias de Maria, onde nós aprendemos um pouquinho mais do quanto nós precisamos também confiar na intercessão de Nossa Senhora. E Santo Afonso destaca aqui no Glórias de Maria, dizendo assim, que a nossa mãe, amorosíssima, tem o mais vivo desejo de fazer bem a todos, que se julga ofendida, não só por quantos a injuriam, como por aqueles que não solicitam seus favores. Mais uma vez, aprendendo juntos o quanto nós precisamos recorrer a Nossa Senhora, a sua intercessão, porque Nossa Senhora, Padre Everson, nos ensina a confiar e a nos voltar sempre para Deus. E Santo Afonso também, ele diz o seguinte: as honras mudam os costumes, afirma um conhecido adágio. Mas esse adágio não se aplica a Maria. Vale dos homens do mundo, que se ensoberbecem e esquecem dos antigos amigos pobres, logo que se veem elevados a alguma dignidade. Assim, não procede Maria Santíssima. Justamente por melhor ajudar os miseráveis, é que se rejubila com a sua grandeza. Que coisa maravilhosa! Maria se alegra em nos ajudar. É a mãe solícita, é a mãe carinhosa. Por isso, é misericórdia. Recorremos a ela nesse vale de lágrimas com muita confiança. No final do século 1600, queridos irmãos, lá em Nápoles, aos arredores, existia uma mansão e lá morava um casal muito especial, um casal nobre, muito rico, que era constituído por Dom Giuseppe de Ligorio e Anna Cavalieri, um casal muito unido no amor e na fé, mas totalmente diferentes no temperamento. Olhemos hoje de um modo especial a figura de Dom Giuseppe. Ele era almirante de uma galera, ele era militar, mas muito rico, nobre, mas militar de quartel. E, portanto, ele tinha sido educado com muita dureza, por isso se torna um homem rude, enérgico, exigente, mandão e às vezes até violento, que nós vamos ver depois na vida de Santo Afonso esses aspectos se aflorando. Mas Giuseppe era também um homem piedoso, de muita oração, autêntico, seja em casa, seja na galera, ele rezava, ele fazia retiro todos os anos. Então, queridos irmãos,
fazia com que Dom Giuseppe tinha um profundo senso de justiça. Ele respeitava todas as pessoas, mas exigia que todos pensassem como ele. Era interessante, né? E o Dom Giuseppe, por ser tão duro, ele tratava a família como se fossem membros de um quartel. É militar. Tinha a maneira dele de pensar e pensava que todo mundo tinha que pensar como ele. Que nós vamos entender também o relacionamento dele com Santo Afonso, que é marcado pelo temperamento, e tanto a dureza como também a piedade. E ele é duro, mas ele era um pai amoroso. E nós vamos aprendendo com a vida de Santo Afonso aqui no A Redenção, vamos conhecendo um pouco mais e com certeza essa personalidade forte do pai de Santo Afonso, ele foi sempre conduzido pela oração. Era um homem piedoso, então por isso que ele conseguia lidar com todas as diferenças e foi conduzindo a família. E é isso que nós vamos fazer agora, aprender um pouco mais com Santo Afonso sobre a oração. Santo Afonso diz assim, ó, o pensamento de hoje que eu quero partilhar com vocês. A oração é a mais fiel embaixadora, nós já destacamos hoje no programa, conhecida do rei, que está acostumada a entrar em seu gabinete e a comovê-lo com sua importunação, a fim de impetrar auxílio para nós miseráveis. Assim que o Senhor percebe nossas orações, move-se logo a compaixão e não deixa que choremos e suspiremos muito tempo. No mesmo momento, nos atende e concede o que lhe pedimos. É nessa certeza que agora, Padre Everson, nós recorremos a Santo Afonso pedindo a sua intercessão e rezando junto com ele. A oração que ele compôs, por isso vamos rezar. Meu Jesus, como são poucos os que vos amam, pobre de mim, que por tantos anos vivi sem me lembrar de vós. Por isso, tanto vos ofendi, meu querido Redentor. O que me aflige não é tanto o castigo merecido, quanto o amor que tiveste por mim. Que vossas dores, que as ofensas que suportastes, que as vossas chagas e a vossa morte estejam sempre em meu coração, para que me lembre sempre de vós e vos ame muito. Meu Jesus, eu vos amo, reconheço que sois todo o meu bem, meu tudo. Eu vos amo e quero amar-vos sempre. Não permitais que eu vos abandone e vos perca de novo. Fazei que vos pertença totalmente. Fazei-o pelos méritos de vossa morte, na qual deposito toda a minha confiança, minha rainha. Fazei que eu ame Jesus e fazei que também vos ame, minha mãe e minha esperança. Amém. Louvado seja o nosso Deus por essa oportunidade de aprender com Santo Afonso Maria de Ligório a amar mais e mais a Deus, a confiar mais e mais no poder da oração e a recorrer sempre a Ele quando estivermos passando por algo difícil, algo complicado em nossa vida. Eu deixo aqui o meu abraço carinhoso. Quero dizer que é muito bom estar nesse retiro espiritual junto com você. E Padre Everson, a gente vai crescendo a cada dia e vamos aprendendo, não é, Padre? Que nessa vida nós precisamos confiar em Deus. E o programa de hoje, Caísa, como eu disse, é muito importante para a nossa vida, porque a experiência da derrota, às vezes a derrota, seja ela de um fracasso financeiro, uma dificuldade de relacionamento ou a derrota espiritual nos nossos pecados. Todas essas derrotas nos causam um sentimento tão ruim, mas hoje Santo Afonso está nos convidando a erguermos os nossos olhos. Não fiquemos derrotados, porque Deus é fiel, Deus não falha, Deus dá a sua graça, que é muito maior do que as nossas necessidades, porque Deus é infinito. Eu fico pensando assim, para nós
é fácil a gente usar medida. Para Deus é dificílimo, porque Ele é infinito, Ele não tem termos de comparação. Então, quando Ele nos dá a graça, Ele não tem termos de comparação, Ele nos dá todas as graças necessárias. Por isso, queridos irmãos, eu me alegro e ao me despedir dizer, próxima semana estaremos novamente unidos. Quero deixar aqui o meu abraço carinhoso para cada um, para cada uma, e que Deus esteja sempre conosco, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe.